Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Dia do Professor. O Dia do Professor, quando que ele surgiu, né? Qual foi a ideia inicial do Dia do Professor? Acontece o seguinte, em 1947, um grupo de 4 professores sugeriu que houvesse um dia de descanso, né? Um dia de confraternização, um dia para pensar e para se reorganizar também no restante do ano letivo. Por quê? Porque nessa data, antes até de 1947, o semestre era de 1º de junho até dia 25 de dezembro. Então sugeriu-se uma data para um momento de descanso, para que os professores pudessem também ter um tempo aí de corrigir a sua prova e minimizar a estafa desse período, que era um período longo. Esse movimento surgiu em 1947 por um grupo de 4 professores e por sugestão do Salomon Becker, de um desses professores, Salomon Becker, ele sugeriu que esse dia fosse 15 de outubro, porque era uma tradição na sua cidade, 15 de outubro, também haver uma confraternização entre alunos e professores. Esse movimento aqui em São Paulo se deu na Rua Augusta, número 1520, num pequeno colégio chamado Ginásio Caetano de Campos, apelidado de Caetaninho. Então o que houve foi que essa comemoração, essa data foi bem aceita naquele momento, e aí sugeriu-se a data 15 de outubro. Por que sugeriu-se essa data 15 de outubro? Porque fazia alusão, né, a esses encontros que aconteciam lá na cidade de Piracicaba, faziam alusão ao documento que vocês estão vendo aqui na tela, que é o documento, né, que aqui é um documento que vocês estão vendo que é da legislação, é da própria Câmara, né, Legislativa Nacional, que fala sobre um decreto do imperador Dom Pedro I que mandava criar era uma lei que mandava criar as escolas de primeiras letras, né, em todas as vilas e lugares mais populosos do Império. Então vamos ler o primeiro artigo aqui. Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias. Então vão ser abertas as escolas. Então já está uma lei aqui dizendo para abertura de escola. Até então não existia uma lei que regulamentasse as escolas no Brasil, né? Então de 1500 até 1827 não existia uma lei que regulamentasse as escolas no Brasil. E aqui essa lei foi uma lei bacana porque ela ajustou algumas coisas, inclusive salário de professores e como que funcionaria essas atividades. Algumas peculiaridades nesse documento que seria bacana a gente ver isso depois. E aí o que acontece? Esse movimento foi tão bacana aqui em São Paulo, sugerido em 1947, que já em 1948, isso de forma não era uma lei, tá? E aí então teve uma repercussão muito grande, e aí isso também se expandiu para outros estados. O primeiro estado que acolheu o dia 15 de outubro como feriado foi o estado de Santa Catarina, por uma lei, né, de 12 de outubro de 1948. Artigo 1º. Fica instituído o Dia do Professor, que se comemorará a 15 de outubro e será feriado escolar. Então foi o primeiro estado. Também aconteceu em São Paulo, né? Só que essa lei, número 174, no dia 13 de outubro de 1948, um dia após a promulgação da lei do estado de Santa Catarina. E aí então o governador Adhemar de Barros ele determina que fica declarado o feriado escolar, e a data de 15 de outubro será considerada o Dia do Professor. Bacana? Essas comemorações eram estaduais, e houve também aí a promulgação dela de maneira federal. Foi então no decreto número 52.682, de 14 de outubro de 1963, aí sim esse feriado escolar, lembrando que não é um feriado nacional,
No artigo 1º de 14 de outubro de 1963, fica declarado no artigo 1 o dia 15 de outubro dedicado ao professor. Fica declarado feriado escolar. Tudo bem? E aqui em 1963 ainda, né, eles diziam que o Ministério da Educação e Cultura ele promoveria, né, promoverá anualmente concursos alusivos à data e à pessoa do professor. Então, no artigo 3º fica estabelecido que para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias. Então essa seria uma data comemorativa, ela não tem aula, mas ela pode ser comemorada dentro da escola. Então no artigo 4º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.